Oi, boa tarde para você que acompanha a TV Unifev. Chegou a hora de saber as principais notícias de Votuporanga e região. Hoje é terça-feira, dia 12 de maio de 2020, dia do enfermeiro. Os nossos parabéns a esses profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus e também aos professores e alunos do tradicional curso de enfermagem da Unifev. E vamos saber os destaques do TV Jornal. Prefeitura multa organizador de festa e proprietário de chácara por realização de evento que desrespeitou a quarentena no final de semana. Vigilância Sanitária quer identificar e monitorar agora todos que foram ao evento para saber se há risco de contaminações por Covid-19. 16ª sessão da Câmara é realizada com a presença do presidente do Legislativo, Mehed Meidão. O parlamentar deu detalhes sobre o andamento para a liberação de casas populares em Votuporanga. Cuidados com o coronavírus também foram tratados pelos vereadores na tribuna. A partir de hoje, você confere também uma série de entrevistas com presidentes de entidades assistenciais sobre as dificuldades para a manutenção dos trabalhos por conta da quarentena. Médica do setor de diálise da Santa Casa de Votuporanga comenta sobre os cuidados com os pacientes que não podem parar os tratamentos. E também luzes estranhas no céu. Muita gente tem se impressionado com série de sinais cruzando Votuporanga. A explicação você confere com a gente. O TV Jornal, primeira edição, começa agora. A Prefeitura de Votuporanga multou o organizador de festa e também o proprietário de uma chácara por conta da realização de um evento que desrespeitou a quarentena no final de semana em uma propriedade na vicinal Herbert Vinícius Mac, que liga Votuporanga a Álvares Florence. Fotos e vídeos sobre a festa foram publicados pelos convidados nas redes sociais e o assunto foi muito comentado. Moradores de bairros da Zona Norte também fizeram publicações questionando sobre o barulho de música durante a madrugada de sábado para domingo. Pois bem, a Prefeitura informou que equipes de fiscalização estiveram no local, identificaram o organizador e aplicaram 2 autuações que juntas somam mais de R$4.000 pela falta de alvará e também por descumprir a quarentena. A Vigilância Sanitária também notificou o organizador para apresentar a lista de presença dos participantes com o nome completo e documentos de todos para realizar um possível monitoramento daqueles que, porventura, necessitarem dos serviços de saúde com sintomas de Covid-19. Se descumprir, outra multa será aplicada. Ele precisa fornecer, então, esta lista dos convidados. O dono da chácara também foi multado em R$4.180. Do mesmo modo, os músicos que atuaram na festa foram multados no valor de 50% do salário mínimo. Já um DJ que se apresentou no local terá que pagar multa de R$3.135 por ter sido considerado conivente com a organização do evento, segundo a Prefeitura. É importante ressaltar que a Prefeitura de Votuporanga também está protocolando uma representação junto ao Ministério Público por crime contra a saúde pública e também desobediência a uma ordem legal de funcionário público. Mudando de assunto, a partir de hoje, o TV Jornal passa a exibir uma série de entrevistas com os presidentes de entidades assistenciais do município. Eles vão dar detalhes sobre dificuldades, os serviços que estão ainda sendo mantidos, enfim, o que precisa
para passar esse momento de pandemia. O repórter Danilo Arroio Martins fala com a Maria de Lourdes Moraes, a conhecida Malu, presidente do Recanto Tia Marlene. Danilo, muito boa tarde. Olá, Josiano. Olá a todos que estão assistindo o TV O Jornal. Durante essa semana nós estamos então visitando algumas entidades assistenciais de Votuporanga para sabermos como elas estão funcionando, ou melhor dizendo, não funcionando no sentido de terem alunos presenciais, mas estão trabalhando internamente. Hoje nós estamos aqui no Recanto Tia Marlene. Eu conversei com a presidente da entidade, a Maria de Lourdes Moraes, que nos contou como é que está sendo esse trabalho realizado aqui pelos colaboradores. Vamos ver. A gente está trabalhando da seguinte forma: as nossas crianças não estão aqui, mesmo porque são sensíveis demais para estar aqui. Elas estão em suas casas recebendo orientação através dos professores, através de aulas online e, em alguns casos, presencial, assim, separadamente, um aluno de cada vez, que são os casos das pessoas com mais de 30 anos. É esse o tipo de atendimento que a gente vai fazer. Então, eles levam a atividade para casa, a família se incumbe de ajudá-los, são filmados, fotografados, e na outra semana eles trazem a atividade para o Recanto Tia Marlene. É esse o atendimento que a gente está tendo. Nós estamos também distribuindo cestas básicas, diante daquele grupo que é o Votu Solidário. A gente está envolvida e eles mandam esse mantimento e a gente distribui para os nossos atendidos e para os familiares também, para a comunidade também. Muito difícil e muito diferente. A gente vai treinando, como se diz, né? A gente vai se treinando para entrar nisso. E eu espero poder sair disso o mais rápido possível, porque está muito difícil mesmo, tanto para nós, os profissionais, quanto para as crianças que também estão sentindo falta da instituição, porque isso é uma rotina na vida deles. A gente acompanhou então o relato da Malu, do Recanto Tia Marlene, e lembrando, né, que doações podem ser feitas e também informações podem ser obtidas pelas páginas oficiais no Facebook, no caso a FUPASS Recanto Tia Marlene, e também da campanha Votu Solidária que ela mencionou. Existem páginas no Facebook que você pode buscar todas as informações. E nos próximos dias a gente vai mostrar a realidade de outras entidades assistenciais aqui de Votuporanga. E ontem teve sessão da Câmara de Vereadores aqui em Votuporanga, que foi aberta ao público, mas com algumas alterações. A limitação do acesso agora é de 1/4 do total de ocupação nas galerias, além de obrigação do uso de máscara. Então vamos acompanhar a reportagem. Além de continuar com a Câmara aberta para a participação da população nas sessões, respeitando o uso de máscaras e também o espaçamento, a sessão contou ainda com novas alterações. O presidente Mehed Meidão retornou à Câmara. Os vereadores agora podem optar em utilizar o tempo livre na tribuna ou direto da mesa. Em cada mesa, álcool disponibilizado pela Unifev. A sessão teve início com 1 minuto de silêncio em homenagem à primeira vítima que morreu por coronavírus em Votuporanga e também à ex-primeira-dama Cida Stefanelli e a Rafinha, que lutou contra a leucemia, elas que faleceram na quinta-feira da semana passada. Meidão foi o primeiro a falar e em pauta as casas populares que são esperadas para Votuporanga. Esperando apenas a autorização da escritura para que a prefeitura possa agilizar com o CDHU as casas. A inclusão de intérprete de Libras em eventos e pronunciamentos do Poder Executivo foi indicada pelo vereador Chandelli. Na Câmara, as sessões contam com intérprete de Libras na transmissão pela TV Unifev ou mesmo presencialmente, o que torna a sessão mais acessível. Deve ser garantido por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da língua brasileira de sinais, Libras, como meio de comunicação objetiva e a utilização corrente das comunidades surdas
no Brasil. O novo coronavírus também esteve na pauta. A flexibilização para a abertura do comércio de Votuporanga foi destaque. Silvio Carvalho comentou o reflexo dessa ação para a economia. Em Votuporanga, alguns dos setores abriram na quinta-feira, na sexta-feira e no sábado, atendendo várias exigências como o uso de máscara, distanciamento social e disponibilização de álcool em gel. Somente quem é dono de um comércio sabe realmente o que está acontecendo e o que está se passando com cada um. Eu agradeço a Deus por ser um pequeno comerciante e o meu ramo está liberado para trabalhar. Eu imagino quantas pessoas, quantas firmas, quantas empresas que não vão fechar em Votuporanga, no estado e no Brasil inteiro, assim que voltar dessa pandemia. A gente sabe que às vezes o estoque que a pessoa tem no seu comércio, a hora que abrir, ele voltar a trabalhar, ele tem funcionário para pagar, tem impostos para pagar, porque a pandemia está aí, é para você ficar dentro de casa, mas os impostos estão correndo e pode até ser que o governo dá uma condições financeiras para as pessoas fazer um empréstimo, mas vão ter que pagar essa conta. E aí sim é que nós vamos ver a quebradeira geral. Os vereadores Rodrigo Beleza e Chandelli destacaram os cuidados com o atendimento em caixas eletrônicos e também nos caixas de bancos na cidade. Eles cobram que as instituições financeiras sejam notificadas quanto às obrigações que devem ser cumpridas, como disponibilizar álcool aos clientes, álcool em gel ou 70% líquido, além da higienização dos aparelhos utilizados. Nós constatamos que algumas agências bancárias de Votuporanga não estão higienizando os caixas eletrônicos e nem os caixas presenciais ali. Então, nós estamos oficiando as agências de Votuporanga para que disponibilizem uma equipe para que os caixas eletrônicos, também os caixas presenciais, sejam higienizados, né, após a utilização das pessoas. Então, reforçando, o atendimento ao público na Câmara Municipal retornou hoje com apenas uma porta aberta, das 9 horas da manhã às 3 da tarde. Apenas 4 pessoas por vez podem entrar no espaço, atendendo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. E o TV Jornal segue exibindo as informações sobre as ações de combate à Covid-19 desenvolvidas pela Santa Casa de Votuporanga. Hoje, a médica nefrologista e responsável pela unidade de diálise da Santa Casa, a doutora Aparecida Paula Visonar, explica os cuidados especiais com os pacientes que fazem o procedimento no hospital por conta do coronavírus. Vamos conferir. A gente tinha uma preocupação muito grande no nosso setor, ainda temos, mas eu acho que as coisas se mostraram um pouco mais tranquilas do que a gente esperava. Os nossos pacientes que vêm em diálise são pacientes que têm comorbidades. Então, o risco da gente ter um quadro de Covid e de ter uma evolução ruim era muito grande, é muito grande. Então, o número de pacientes contaminados, se fosse um número muito alto, a gente teria aqui dentro do setor uma situação muito complicada. Só que esses pacientes, graças a Deus, nós tivemos praticamente um caso de Covid confirmado, tivemos sintomas respiratórios que foram isolados, mas confirmado apenas um paciente e que evoluiu satisfatoriamente, sem nem necessidade de internação. Os nossos pacientes são orientados para virem aqui com máscara, todos eles, tá? Nós oferecemos a máscara para quem não tem condição de trazer de casa. Esses pacientes lavam as mãos, seguem as regras de cuidados que é orientada para os pacientes de Covid. E se eles tiverem queixa, eles são encaminhados para o pronto-socorro de Covid, onde somente um paciente desses foi contaminado. Então, no nosso setor, a gravidade foi muito aquém do que a gente esperava, graças a Deus, mas eles continuam todos com a orientação, com as prevenções necessárias, para que a gente tenha aqui dentro um controle se por acaso algum paciente for contaminado.
Para os nossos pacientes da diálise, eu acho que a notícia é boa pelo fato de apenas um paciente ter sido comprovado ser portador de Covid e não ter nenhuma contaminação dentro do nosso setor, o que mostra que a gente está conseguindo utilizar os materiais de EPI de uma maneira satisfatória e a doença não foi propagada na nossa instituição, onde a gente tem 300 pacientes em programa de diálise, frequentando a nossa unidade 3 vezes por semana. Então a gente temia um risco e uma gravidade dentro do nosso setor muito maior do que se mostrou. Eu agradeço os pacientes, eles colaborarem com as orientações que a gente faz. E vamos saber então como está a situação dos casos de coronavírus em Votuporanga. O informe divulgado ontem pela Secretaria da Saúde, às 6h12 da tarde, informa 23 casos confirmados da doença em Votuporanga. Dos 23, 18 curados. Exames negativos para a Covid-19, 176. Casos descartados, 19. Suspeitos em investigação, 6 casos. Infelizmente, o registro de um óbito, uma morte por conta do coronavírus no município, e pessoas com sintomas não graves que estão em monitoramento domiciliar, 172. Esse boletim é diário e divulgado sempre no final da tarde na página da Prefeitura no Facebook. E como forma de prevenção, no último sábado, a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga realizou a entrega de máscaras faciais para a população no centro da cidade. Sobre essa iniciativa, falamos novamente com o repórter Danilo Arroio Martins. Olá para todos. A Secretaria vem realizando desde o dia 14 de março ações de entregas de máscaras faciais para as pessoas em estado de rua e as entidades que assistem moradores de rua. Todas as máscaras são resultantes de doações que a pasta recebeu de empresas e organizações da cidade. Desde o mês de março até o momento, foram distribuídas mais de 700 máscaras de tecido para a população. A distribuição continua de acordo com as doações que a Secretaria vem recebendo. No sábado, foram distribuídas cerca de 3.200 máscaras, conforme o vídeo que você está conferindo aí na sua tela, para pessoas que passaram na Praça Cívica, no centro de Votuporanga. Como dissemos, todas as máscaras que estão sendo distribuídas, tudo isso foi graças a doações que a Secretaria recebeu. Já foram entregues, então, outras 2.500 máscaras, totalizando mais de 5.500 itens. Josiano, é com você no estúdio. E o TV O Jornal, primeira edição, vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco você confere. Electro orienta a população com dicas para evitar o aumento da conta de luz nos tempos de quarentena. E também, professor da Unifev explica o que são as luzes que intrigaram muita gente no céu de Votuporanga nos últimos dias. A gente volta já. O TV O Jornal está de volta e em tempos de isolamento social, as famílias estão ficando muito mais tempo em casa. E isso pode gerar um aumento na conta de luz. Nossa equipe conversou com um especialista da Electro para saber sobre algumas dicas de economia. As informações, novamente, com Danilo Arroio Martins. Isso mesmo, ficar mais tempo em casa é sinônimo de gastar mais energia. A gente deixa o computador ligado por mais tempo, abre a geladeira mais vezes e depois a gente vê a diferença na conta de luz. E para sabermos algumas dicas de economia em tempos de pandemia, nós conversamos com um especialista da Electro. Vamos ver o que ele nos disse. Primeiramente, a gente sempre fala sobre a iluminação natural. Você tem utilizado a iluminação natural na sua casa? De manhã é importante que se abram as janelas para a luz do sol entrar.
evitar acender as luzes, lâmpadas acesas sem a necessidade. Vamos aproveitar ao máximo a luz solar. Outra dica importante é com relação àqueles aparelhos eletrônicos que ficam ligados na tomada com a função de stand-by. Por exemplo, o carregador do celular. Se o celular está 100% carregado, é importante que se retire o carregador do celular da tomada. Não tem necessidade de ele ficar conectado na tomada. Se ele ficar conectado, ele vai continuar consumindo um mínimo de energia, um pouco consumo, mas ele vai estar consumido sem necessidade nenhuma. Também podemos falar sobre a questão das lâmpadas de LED. As lâmpadas de LED apresentam uma eficiência energética muito elevada, chegando aí a índices de até 80% de redução no consumo de energia se comparado com uma lâmpada incandescente ou uma fluorescente compacta. Outra questão importante é se você vai trocar os seus equipamentos eletrodomésticos antigos de casa, verifique se o novo equipamento que você vai adquirir possui o selo Procel. Esse selo vai garantir uma eficiência energética e vai garantir que aquele equipamento consuma menos energia. Fique atento para essas dicas. Também preste atenção se seus filhos não estão ficando muito tempo, além do necessário, na frente da TV ou jogando videogame. Esse hábito também vai aumentar o consumo de energia elétrica da família e pode ser que aumente o valor da conta no fim do mês. Espero ter contribuído com vocês. Estamos à disposição. É isso aí então, Josiano. Ficam essas dicas aí da Electro para a gente economizar energia nesse tempo de pandemia. Se cada um fizer a sua parte, com certeza a conta vai vir menor. Dicas importantes e vamos saber agora como fica a temperatura, é a nossa previsão do tempo. Nesta terça-feira o ar continua seco, deve ser um dia de calor, né? O sol prevalecendo durante toda a terça-feira, sem nuvens e noite de tempo aberto. Por enquanto não tem previsão de chuva para o estado de São Paulo. Vamos saber então como que está na região e também em Votuporanga. Fernandópolis tem a mínima de 15 graus e a máxima de 31 nessa terça-feira. Em Cosmorama, mínima de 15 e a máxima de 29 graus. Votuporanga, mínima de 15, máxima de 31 graus. No momento, temperatura de 29 graus aqui na cidade das Brisas Suaves. E a gente lembra que as informações sobre a previsão do tempo são do portal Climatempo. E olha só, se você viu luzes se movimentando no céu durante a noite recentemente, não se assuste, não eram extraterrestres, não eram criaturas de outro planeta, e sim satélites de uma empresa americana. Foram vários os relatos nas redes sociais, aqui de Votuporanga, o pessoal aqui da nossa região também, sobre essa aparição. E quem explica certinho para a gente essa situação é o professor de engenharia aqui da Unifev, também comentarista do Jornal da Manhã, Carlos Cotas. Olha só. Nessa noite de 11 de maio, nós tivemos no Brasil uma passagem que foi fácil de visualizar de uma série de satélites lançados pela Starlink, que é a empresa do Elon Musk, o mesmo que está fazendo a SpaceX, e que foi visível ao olho nu. E muita gente até pensou que era OVNI passando, porque como esses satélites eles refletem a luz do Sol, assim como a Lua reflete a luz do Sol para a gente, eles apareceram com vários pontinhos. Vou colocar uma imagem aqui no canto para vocês verem. Vários pontinhos no céu, e teve gente, eu vi postagens em redes sociais, o pessoal achando que eram OVNIs, extraterrestres, ou coisa assim. Foi muito divertido ver isso. Mas na verdade são satélites que o objetivo deles é fazer internet de alta qualidade para o mundo todo. Então, o Elon Musk pensa em oferecer internet para todas as pessoas, independente de limites geográficos. Para isso, ele está lançando um conjunto de microsatélites, formando uma rede, parece-me que vai ser de 4 mil microsatélites, para poder fazer essa internet para todo e qualquer lugar. E conseguiram uma velocidade razoável nos testes que eles fizeram. Só que isso também tem alguns problemas, né? O pessoal da área de astronomia tem reclamado muito que esses satélites eles riscam o céu e atrapalham os estudos, né? Registro das fotos e etc. E até a SpaceX ela se comprometeu a desenvolver satélites com material fosco
para não refletir a luz e não atrapalhar o desenvolvimento dessas fotos astronômicas, né? Então, fim do mistério, mas que é interessante ficar olhando para o céu. Muita gente ficou curiosa com isso, com certeza. Antes de encerrar o TV O Jornal de hoje, uma última informação importante, né? Nessa semana, a partir de ontem, segunda-feira, os aeroportos de São José do Rio Preto, Bauru e Araçatuba retomaram os voos com destino a Campinas, para garantir a proteção de funcionários e passageiros por conta desse período de pandemia da Covid-19. O Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo informa que está administrando a situação, reforçando a segurança sanitária em toda a sua rede de aeroportos. O pessoal precisa usar máscara, enfim, tem toda a preocupação com a higienização. Então, reforçando essa informação, aeroportos de São José do Rio Preto, aqui da nossa região, bastante movimentado, Bauru e Araçatuba retomaram voos com destino ao aeroporto de Campinas. E o TV O Jornal, primeira edição, fica por aqui, desejando a todos uma excelente terça-feira. Mais informações você confere às 8h30 da noite com o Wender Rodrigues no TV O Jornal, segunda edição. Boa tarde, tchau, tchau.